professora Beatriz Piva Momesso e eu vou falar para vocês sobre as ideologias. A primeira ideologia que nós vamos tratar é o materialismo. O materialismo é uma doutrina ideológica que superestima o papel das coisas materiais na realização da felicidade humana, chegando ao ponto de negar a própria dimensão espiritual dos homens e das mulheres. É verdade que a nossa realidade corpórea nos leva a obter as condições necessárias para a nossa sobrevivência, para uma vida digna, alimentação, moradia, saúde, um trabalho bem remunerado. Tudo isso é bem importante, mas é insuficiente para preencher a sede de sentido e completar toda essa dimensão transcendente do ser humano. O que satisfaz de modo pleno os homens e as mulheres são realidades proporcionais ou superiores à sua natureza. Isso quer dizer Deus e outros seres humanos. Deus, porque é espírito puro, realidade infinita, inesgotável, e é o único caminho transcendente que nos leva à felicidade sem fim. Já os seres humanos seriam uma realidade proporcional, tá? Por serem criaturas espirituais que participam da natureza de Deus. Portanto, um ser humano é uma realidade proporcional a você, a mim, às outras pessoas. É por tudo isso que os bens materiais não podem satisfazer todos os desejos humanos durante muito tempo. E dessa conclusão, dessa observação que as realidades temporais são caducas, nós podemos partir para a nossa reflexão sobre o problema da ideologia materialista. Bem, eu vou falar aqui de duas ideologias materialistas. Então, em primeiro lugar, vou falar do marxismo, do socialismo científico ou materialismo dialético e prático, e vou falar também do consumismo hedonismo, que seria uma outra vertente. O socialismo científico ou materialismo prático e dialético foi idealizado pelo pensador Karl Marx, mais especificamente em 1848, com a obra O Manifesto Comunista. Nesse livro, Marx definiu o ser humano como o animal que trabalha. E nós podemos pensar, se você fosse definido como um animal que trabalha, você concordaria? Você se identificaria? Bom, acredito que não, porque nós sabemos que apesar do muito trabalho que temos, o ser humano ele é feito de planos, sonhos, sentimentos, e só a dimensão material não é capaz de esgotar essa realidade. Aliás, o Papa Bento XVI comentou sobre isso na sua encíclica Deus Caritas Est. Ao mencionar o marxismo, ele trata de um conjunto de ideias um tanto quanto insuficiente para apreender todo o significado da vida humana. Ele frisa que Marx, ele salva um pouco a intenção do Marx até, mas ele frisa que ele não captou a natureza humana, o que é o homem, o que é a mulher. Bom, na teoria marxista, a luta de classes seria o motor da história. Isso se repetiria sempre em todas as sociedades de cunho capitalista, onde não havia uma divisão perfeita de bens, pelo contrário, onde havia um embate entre os que possuíam os meios de produção, os bens, o capital, e aqueles chamados proletários, com a sua força de trabalho, mas que não dispunham dos bens. Bom, esse embate seria constante na história, e isso produziria uma antítese, que seria uma revolução. Só que essa revolução dos proletários, que ele considera a classe consciente, por ter essa experiência da exploração, com essa revolução dos proletários, a sociedade se transformaria numa síntese, que seria uma sociedade em que haveria a ditadura do proletariado para posteriormente se tornar uma sociedade sem classes. Bom, Marx ignora a existência de desordens na natureza humana. Para ele, o proletário é um ser perfeito, porque ele tem a consciência de classe. Bem,
Marx diz que a sua obra é científica, mas na verdade nós observamos uma grande utopia, já que ele tem uma fórmula milagrosa e inexorável para consertar a sociedade e a vida humana. Bem, essa ideologia ainda hoje ela é um tanto quanto difundida, só que ela tomou novas formas. Depois de 1989, com a queda do Muro de Berlim e também alguns anos depois, 1990, 91, com o fim da União Soviética, o materialismo ortodoxo, esse socialismo científico, ficou um pouco démodé. Mais que isso, ficou um tanto quanto desacreditado. Mas ele assumiu novas formas. É o que nós chamamos de marxismo cultural. Vocês já devem ter ouvido essa expressão. No marxismo cultural, a cultura é o elemento mais importante. Embora a visão materialista permaneça, a cultura é um instrumento da revolução, da transformação da sociedade. Os meios culturais seriam usados pelo proletariado para fazer essa tal revolução. A cultura se transforma em forma de resistência na luta dos oprimidos contra os detentores do capital. Portanto, a música, a imprensa, o teatro, o cinema tornam-se formas que o povo, que o proletário usa para tomar o poder. E também a cultura serviria de meio de conscientização do proletariado descobrir a sua própria realidade, que são animais explorados, animais que trabalham. E a partir daí, através dessa conscientização cultural, eles seriam capazes de reverter essa situação. Bem, de todas as formas, o esquema oprimido, opressor, detentores dos meios de produção, proletariado, isso vai se repetindo em todas as formas de marxismo, seja o marxismo mais ortodoxo, seja esse marxismo mais cultural, que é predominante nos dias atuais. De todas as formas, nós observamos a supervalorização da dimensão material e da questão econômica, perdendo de vista todo esse humanismo e essa preocupação com o ser humano, com os homens e as mulheres em sua essência de criatura. Bem, agora falando sobre outros materialismos, a outra vertente, nós temos o hedonismo e o consumismo, que de certa forma estão juntos. O hedonismo é a preocupação com o prazer a todo custo, enquanto que o consumismo é essa prática de comprar desordenadamente, de consumir. É interessante que isso tenha entrado inclusive no vocabulário das pessoas. Então muitas vezes eu pelo menos ouço pessoas dizendo: eu vou consumir livros, vou consumir música, né? E na verdade você não consome, aquilo te transforma, te transcende, né? Bom, então isso em parte é resultante do grande desenvolvimento tecnológico, também da melhoria nas condições de produção de mercadorias, de fato, mas também constituem engodos que nos impedem de encontrar essa verdadeira dimensão do ser humano e buscar a felicidade na sua plenitude. E a gente poderia perguntar qual seria uma solução para essa situação, né, para a gente fugir das ideologias materialistas. Então, vou dar uma das respostas, logicamente, né, seria a formação intelectual por meio de leituras humanistas que nos ensinem mais sobre o ser humano, sobre a realidade e também que nos ajudem a transcender a esfera meramente material. É interessante, porque uma pessoa ela pode estar num ônibus lotado, de pé, naquela sensação assim de calor, e de repente ela pode estar lendo um belo livro, um belo romance, e ela é capaz de transcender aquela situação através da leitura, né? Então isso só é possível porque nós somos seres que detêm uma realidade corpórea e espiritual.
Bom, nós podemos pensar nisso, dar muitas voltas, é possível criar estratégias para a sua família, para os seus amigos, de forma que possamos viver uma vida real e transcendente ao mesmo tempo. Então, para terminar, eu deixo essas perguntas para vocês, para cada um pensar, dar voltas, e ficamos por aqui. Muito obrigada.